Amém, irmãos? Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22, nós vamos ler a partir do verso 15. Mateus 22, versículo 15. Diz assim: então retiraram-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e não dás preferência a ninguém, porque não consideras a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles então apresentaram um denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam-lhe: de César. Então ele respondeu: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, eles se maravilharam e deixando-se retiraram. Pai, damos graças a Ti pela Tua palavra nessa manhã. Que o Senhor venha nos direcionar nesses breves minutos de reflexão, que a Tua palavra possa ser absorvida e acolhida por cada um de nós, para que venhamos a viver de modo adequado à Tua vontade, alinhado à Tua vontade em cada área da nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para situar, hoje a gente tem bastante visitante, mas para situar cada um, eu tenho falado aqui há alguns meses sobre um tema que a gente chama de soberania das esferas. A ideia é que Deus estabeleceu várias áreas na vida, e cada uma delas o próprio Deus colocou o significado. João fala que o Logos, a palavra tem a ver com lógica, ordem. Então a gente falou aqui qual é o significado que Deus atribuiu ao casamento, à família, à área da educação, do trabalho, da igreja, da sociedade civil, e no último domingo eu comecei a falar da área do Estado. Então nós vimos juntos aqui que o Estado ele tem a origem em Deus, por isso que ele não pode ser desprezado. O próprio Deus estabeleceu, instituiu o Estado. Nós vimos isso olhando para o texto de Romanos 13, e eu citei que Pedro, na primeira carta, capítulo 2, também fala do Estado, os únicos textos do Novo Testamento onde eles aplicam a ideia do Estado ali e que servem de orientação para nós. E aí a gente viu então que a gente não pode rejeitar o Estado, mas também que o Estado não é absoluto. Ele foi colocado por Deus, ou seja, há uma autoridade acima que é o próprio Deus. Nós vimos que o Estado tem uma finalidade, que o pessoal às vezes só lê toda a autoridade é constituída por Deus, mas não lê o resto do capítulo. Diz que foi colocado por Deus para que haja justiça, para punir o malfeitor. Ele traz a espada na mão, ele pune o malfeitor, ele pune o criminoso, e no restante ele incentiva. Ele não é o agente direto, ele incentiva, ele facilita. E aí a gente viu então, ele tem essa característica de promover segurança pública e no resto ele incentivar a sociedade. E por fim eu falei que ele tem limites. A palavra lá é: o Estado é o diácono de Deus, ele é um servo de Deus. Ele não é Deus, ele é servo. E quando ele ultrapassa esses limites, o cristão tem que responder de modo adequado. Então nós vimos que existe uma honra a quem devido, existe obediência, mas quando o Estado excede, ele ultrapassa, as autoridades que estão à frente ultrapassam, o cristão é chamado para ter uma postura diferente. E no texto que nós acabamos de ler, e eu gostaria de partir dele para a reflexão de hoje, que é: não entregue a César aquilo que pertence a Deus. Então o tema que eu gostaria que a gente pensasse hoje rapidamente é: não entregue a César, ao Estado, aquilo que pertence a Deus. Então Jesus deixa claro, assim como nós vimos em Paulo, que o Estado ele foi colocado por Deus. Deus entregou uma responsabilidade. Então o Estado vai fazer algumas exigências e tá ok. O próprio Cristo entregou esse poder a ele, o próprio Deus. E aí Jesus diz assim: todavia, embora o próprio Deus concedeu essa área, é legítima para o Estado, você não pode entregar coisas além. O Estado não pode pedir algo a mais daquilo que Deus atribuiu.
Então, para a gente seguir o final da última reflexão, ele não pode exceder os limites que Deus colocou, os limites que Deus estabeleceu. Tem um pensador cristão que ele faz uma reflexão interessante, que ele diz: a moeda apresentava a imagem de César. Então você entrega a César o que é de César, mas existem coisas na vida que carregam a imagem de Deus, então não entregue isso a César. O homem, por exemplo, carrega a imagem de Deus, foi criado a imagem de Deus, e áreas envolvidas na vida não podem ser entregues nas mãos do Estado, nas mãos de César. Então, a partir disso, eu queria que a gente pensasse rapidamente o que a gente não pode entregar a César. E aí eu gostaria de citar alguns outros textos. Estou partindo desse de Mateus, mas a gente vai citar algumas situações na Bíblia que dão base para aquilo que a gente chama de doutrina da desobediência civil. Quando o Estado ultrapassa seus limites, quando ele começa a fazer exigências que vão além da sua esfera, que ferem aquilo que Deus estabeleceu, o cristão é chamado, inclusive, para desobedecer. Então, a primeira coisa, o que você não pode entregar a César? Você não pode entregar a César a sua adoração. Daniel capítulo 3, o texto diz que Nabucodonosor mandou erguer uma estátua, toda feita de ouro. E todas as vezes que tocava música, os habitantes tinham que se curvar àquela estátua que representava Nabucodonosor. Diretamente uma ordem exigindo adoração ao governo, adoração ao Estado, adoração ao rei Nabucodonosor. É curioso que no sonho dele, interpretado por Daniel, que ele viu uma estátua de ouro, prata, bronze e ferro, e os pés ferro com barro, a cabeça representava Nabucodonosor, ouro. E Daniel diz: depois do teu império vai vir outro, depois vai vir outro. E realmente, se você olha para a história, foi exatamente o que aconteceu. Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, com Alexandre o Grande, reunindo a partir da Macedônia toda ela de conquistando o mundo e se tornando o maior império já visto na Antiguidade, e depois os romanos. E no período do Império Romano, diz que uma pedra cai no pé da estátua e ela vira pó, e essa pedra cresce e alcança o mundo. E essa pedra é o reino de Deus, é o próprio Cristo, que vem bem no período do Império Romano. E aí Nabucodonosor, no capítulo seguinte, a gente vê ele mandando fazer uma estátua de ouro, como que querendo desafiar Deus: meu império não vai passar. E todas as vezes que você escutar a música, se curve e adore. Então e no capítulo 6 a gente vê um outro decreto proibindo de fazer orações a outro Deus que não fosse o deles. Então, de maneira direta, a gente vê duas ordens. Uma exigindo adoração direta ao império, aliás, as duas. A outra exigindo oração somente aos deuses do império, aos deuses que baseavam a religião oficial naquele contexto. E nas duas situações a gente vê uma rejeição por parte de Daniel e dos seus amigos. Na primeira diz: se curve. E na outra diz: não se curve. Na ordem para se curvar, Ananias, Azarias e Misael diz: não, nós não vamos nos curvar. A gente só se curva a Yahvé. Na outra que diz: não se curve, Daniel faz questão de orar com a janela aberta para todo mundo ver a sua fé. Porque como que viram ele orando? Ele faz questão de orar e mostrar que ele está orando ao seu Deus. Ele não esconde a sua fé, ele torna pública a sua fé. Isso aqui é uma coragem. Ele está mostrando: eu não vou me curvar às exigências de César, trazendo para o texto aqui que nós lemos de Mateus. Eu não vou me curvar ao Estado. Então, quando o Estado exige adoração, e existem estados que isso é de uma maneira mais severa, proíbem o cristianismo, exige uma reverência religiosa aos seus líderes. A gente pode olhar para a Coreia do Norte, é algo que, se você não obedecer, você está sujeito à morte. No entanto, como que a gente pode aplicar isso para o nosso contexto muitas vezes? Embora o Estado possa exigir honra, impostos, obediência, e Jesus fala que isso é legítimo, ele não pode exigir culto. Mas eu já ensinei aqui na igreja que a adoração não envolve apenas nós orarmos, não envolve apenas nós cantarmos.
Adoração tem a ver com aquilo que você coloca como aquilo que é mais importante na sua vida. Aquilo que é absoluto e que passa a orientar a sua vida. Então a idolatria é um dos maiores riscos para o nosso coração. Calvino dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. A gente pode formar ídolos. E esses ídolos, isso que tem mais importância, querendo ou não, consciente ou não, vão direcionar a tua vida. Você pode direcionar a sua vida baseado em mamon, no dinheiro. Tudo vira dinheiro para você. Você, inclusive, incentiva os filhos não na vocação deles, mas naquilo que traz dinheiro. Você dedica tempo para o dinheiro e não dedica para a família, ou seja, a tua vida está sendo orientada em volta do dinheiro. E tem muita gente que pode incorrer na adoração do próprio Estado nesse sentido, quando coloca a sua confiança no Estado. Quando coloca no Estado aquele senso de que ele vai nos salvar. E no Brasil isso acontece e faz parte da nossa cultura. É o governante X que vai salvar a nossa história, vai salvar a nossa vida. Ele é o Salvador. A gente tem esse costume de colocar em homens a nossa esperança, a nossa expectativa. Ele vai suprir, ele vai ser o nosso Salvador, o Salvador da pátria. Isso é idolatria. Depender do Estado, pessoas que vivem na dependência do Estado, que colocam o Estado como seu provedor, ou que colocam a sua esperança. Isso é idolatria. A gente pode incorrer nesse tipo de idolatria, e isso a gente sabe que acontece em larga escala. Todavia, o texto bíblico vai nos orientar: não entregue a sua adoração, a sua devoção, o seu esforço, o seu suor, a sua confiança, a sua dependência em César. Não entregue a César também a sua consciência. Muitas vezes César vai exigir a nossa consciência. Aqui não tratamos sobre adoração, mas quando ele dá uma ordem direta a cada um de nós. Êxodo capítulo 1, Josué capítulo 2, Daniel de novo capítulo 6 e Atos capítulo 5, 29. Êxodo 1, Faraó vê que os israelitas estão crescendo, podem se tornar um povo mais forte e para eles um perigo, então ele dá ordem para as parteiras hebreias: todas as vezes que nascer um menino, mate ele. E meus irmãos, o texto chega a insinuar para nós que além delas não matarem os bebês, possivelmente elas mentem para Faraó. Porque elas dizem: quando a gente chega, eles já nasceram. As israelitas são fortes. E o texto diz: e Deus abençoou essas parteiras, porque elas temeram a Deus e não acataram aquela ordem maligna de Faraó, que era uma autoridade. No entanto, uma autoridade mandando fazer algo que vai na contramão da palavra de Deus, assassinar crianças. E aí elas não acatam essa ordem direta a elas. Como Raabe não acata a ordem das autoridades ali do seu contexto, que exigiam que ela entregasse os espias, falasse onde eles estavam. Ela falou: não, já foram embora, mentiu. E Raabe consta na genealogia de Jesus, porque ela temeu a Deus antes de temer as autoridades. Daniel 6 eu já citei, que ele prefere orar e não acata a ordem. E o texto emblemático para nós é Atos 5, 29, quando eles dizem para os apóstolos: não preguem mais sobre esse nome de Jesus. As autoridades religiosas. Você não pode falar sobre Jesus e a resposta de Pedro tem que ser a nossa: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não importa que vocês são autoridade, se vocês estão exigindo algo que fere a palavra de Deus e a ordem de Cristo, nós não vamos acatar. Isso obviamente se aplica a cada contexto, pode ser eclesiástico, civil. Nossa consciência tem que estar cativa à palavra de Deus. Não foi isso que Martinho Lutero disse quando confrontado com as suas teses, criticando a doutrina soteriológica da Igreja Católica? E aí, quando ele é confrontado para rever a sua posição, ele diz: eu não posso ir contra a consciência, que Deus me ajude. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. No nosso contexto, meus irmãos,
Quando César ordena aquilo que Deus proíbe, ou proíbe aquilo que Deus ordena para a nossa consciência, a gente tem que, similar a Lutero e a tantos outros que nós lemos aqui, nos colocar debaixo da orientação divina. Por exemplo, no nosso contexto, a gente tem essa tão discutida ideologia que tem origem na teoria crítica nos Estados Unidos, que a gente conhece aqui como ideologia woke, que é a ideologia de gênero. É curioso porque nós estamos vivendo um contexto que jamais foi visto na história humana, onde o sujeito quer impor à sua consciência a própria subjetividade dele. Como ele se sente, como ele se vê, vai na contramão do modo como você o está vendo e como a realidade está falando para a sua consciência. Então você olha para a pessoa e está vendo exatamente o que a realidade está lhe passando de informação. A biologia está dizendo, o sujeito é homem. Mas ele quer impor sobre a sua consciência o modo como ele se vê. Tem um pensador brasileiro já falecido que diz assim, talvez essa seja a pior forma de tirania, que é impor sobre a sua própria consciência. Então, semana passada a gente viu que foi proibido de ter jogadores trans com uma liga feminina. Você tinha lá o Rodrigo, que depois virou Tiffany, e passou a jogar na liga feminina. Quando ele atuava na masculina, ele não estava nem entre os 100 melhores jogadores. Quando ele passou a jogar na feminina, ele se tornou o melhor jogador. Porque, obviamente, a biologia, o homem tem mais força, isso é uma coisa óbvia. Mas a gente vive num contexto tão maluco que o óbvio é negado para fazer valer o que o sujeito, o modo como ele se vê. E se você desacatar isso, você corre o risco de sofrer penalidades, você corre o risco talvez de ser preso, num caso mais severo, de ir contra aquilo que a tua consciência está vendo, a realidade está mostrando para você. Então esse é um exemplo do nosso contexto, de uma tentativa de impor sobre a nossa consciência algo que a gente sabe que não é certo, que não é verdadeiro, que Deus não diz. E o nosso papel nesse sentido é não. Como Daniel, não. Como as parteiras, não. Terceiro, não entregue a César a definição daquilo que é verdadeiro e do bem. Daquilo que é verdade, daquilo que é belo também, daquilo que é correto, que é justo. Êxodo 1, Josué 2, Raabe, o caso das parteiras hebreias, e eu cito aqui o caso depois, eu vou discorrer um pouquinho sobre ele, do rei Acabe, querendo pegar a vinha de Nabote, que ele gostou. Ele já era rei, já era rico, e aí ele ficou querendo tomar posse daquilo que era do outro. O homem só tinha uma vinha, e o rei decidiu se apropriar dessa vinha. O Estado, ele não tem o direito de transformar o mal em bem e o bem em mal. Isaías vai dizer, ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Ele não tem o poder de ressignificar as coisas. Porque no segundo ponto é uma ordem direta à nossa consciência. Nesse aqui, é ele querer ser o detentor daquilo que é verdadeiro, daquilo que é correto, e ele não tem esse poder, ele não tem esse direito. Então, no caso das parteiras, Faraó estava querendo banalizar a vida. A vida é o maior bem que nós temos. Quando a gente lê os mandamentos, os 10 mandamentos, você pode pensar na vida como que estando no centro de tudo. E aí você pode ver que os mandamentos que se seguem têm a ver com essa proteção da vida. Então, primeiro, tem 2 mandamentos no nível da família, que é onde a vida é gerada, onde ela tem o primeiro contato. Então, não cometerás adultério e honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e você tenha dias longos na face da terra. Você tem mandamentos dentro da família para preservar a vida. Depois você tem na outra esfera, no trabalho, para você não roubar. Aí tem outras leis para ter descanso, tem o sabático, a gente pode refletir em outras áreas também, mas tem a ver com esse descanso. Tem leis que falam para proteger contra a possível injustiça de juízes. Então não jure falsamente. Por que essas coisas acontecem? Por que o sujeito pode roubar? Por que um sujeito pode cometer crimes e injustiças? Porque tem um mandamento que fala assim, para a gente não cobiçar o que é do outro. Tudo começa nessa cobiça. E como que eu mudo esse coração cobiçoso?
se convertendo aos primeiros mandamentos. Não terás outro Deus além de mim. Não farás imagem de coisa alguma. Com conversão. Então, esses mandamentos bem emaranhados, organizados, preservam a vida. E Faraó vem para as parteiras hebreias e diz, olha, mata os meninos abaixo, aí recém-nascidos. Depois ele mata, mas faz uma matança de até 2 anos de idade. Porque ele está banalizando a vida. A gente não pode aceitar que um governante, uma autoridade, diga que vida que vale a pena e vida que não vale a pena. Ele não tem o direito de pegar, esse grupo não vale a pena, esse grupo aqui é melhor do que aquele. Não, a gente não pode aceitar esse tipo de ressignificação. Assim como Raabe, esses judeus não valem a pena, esses israelitas podem morrer. Quem deu a vocês o critério de dizer quem pode e quem não pode viver? E no caso de Acabe, desse rei infiel a Deus, que casou com uma mulher idólatra, que era Jezabel, e que fez a nação se desviar, o rei se desviar, ele vem tentar se apoderar daquilo que era do outro. Ele tenta usar os meios da justiça para tornar o que é injusto correto. Ele tenta transformar a cobiça dele num direito. Tenta transformar a injustiça num procedimento legal. Então, crianças israelitas não valem nada, valem menos, segundo Faraó. Segundo o povo de Jericó, israelita não vale a pena, vale menos. E segundo Acabe, o direito pode ser burlado, né? A justiça pode ser burlada para favorecê-lo, né? A gente está acostumado a ver isso no Brasil faz tempo, né? Como que pervertem a justiça para fazer vontade dos nossos governantes. E um monte de gente coopera com esse monopólio que fica na mão de governante, em aliança com outras elites econômicas, e começa a burlar, assim, rasgar a Constituição, e às vezes a gente ou fecha os olhos, ou até coopera com isso de maneira silenciosa ou escancarada. No nosso contexto, meus irmãos, o Estado, ele não pode ressignificar o que é casamento, por exemplo. O conceito de casamento, ele é milenar, ele não pertence ao Estado. O conceito de casamento, como nós já vimos aqui há meses atrás, a base dele não é sentimento, como muitas vezes se usa, inclusive para se defender casamentos entre homossexuais. Não, ele não pode ser ressignificado pelo sentimento. Porque a base do casamento, ela é moral. A base do casamento tem a ver com uma promessa de fidelidade. Eu vou ser fiel à minha esposa até o último fôlego da minha vida. E ela idem. É uma promessa que eu faço diante de Deus, não é só para ela, é para Deus que eu faço essa promessa. Por isso, se eu quebrar com ela, eu quebro com Deus o meu voto. Essa é a base do casamento. Então, até nos momentos em que a gente possa querer desistir, eu tenho ainda a possibilidade de continuar fazendo, porque eu prometi ter ações, não sentimento. Às vezes eu não tenho vontade, mas eu faço porque a ação eu posso fazer até quando eu não tenho vontade de fazer. Igual o teu filho, quando você fala, vai lavar a louça, ele não quer, mas ele vai. Porque senão ele vai perder o videogame, vai perder, né? Vai tomar uma disciplina. Ele pode lavar sem vontade, mas ele consegue fazer, não consegue? Dá para fazer. Casamento, idem. A gente pode ter momentos que estamos bravos um com o outro, ou não. Só eu e minha esposa que ficar bravo um com o outro às vezes, né? Você aí nunca brigou com teu marido, com a tua esposa, né? A gente pode ter momentos de estar bravo um com o outro, mas não importa, eu fiz uma promessa, eu vou honrar essa promessa e ela também. Essa é a ideia. Então o Estado não pode chegar e falar, o casamento é assim agora, para a gente incluir outros. Não é, esse poder não está na mão do Estado. Como não está na mão do Estado o conceito do que é família. O Estado não pode chegar para você e falar, você não pode educar seu filho assim. Como eu citei aqui o casal que foi preso porque as filhas não ouviam funk. O Estado achou um absurdo elas lerem Dostoiévski. Olha aqui, os pais ficaram retidos. Quem é o Estado para determinar como você educa seu filho, sua filha? Se a gente delega esse critério para o Estado, vai chegar um momento em que, obviamente, um Estado ateu, a tua fé vai ser perseguida e você não vai poder instruir seus filhos na fé.
A gente já tem essa perseguição quando entra no campo da moralidade. Você ensinar para o teu filho, por exemplo, que homem namora mulher, pronto, você é um homofóbico. Ou não é assim? Porque a gente está dando critério para o Estado redefinir essas coisas. O Estado não tem esse poder, esse critério não está na mão do Estado. Ele não pode ressignificar família, liberdade, moralidade, o que é certo e errado. Não está na mão dele isso. O que é verdadeiro. Lembra um tempo atrás? Fake news. Aí quem que sabe o que é verdade e o que é fake news? Aí tem um ministério lá próprio para dizer, os especialistas dizem que isso é fake news. Quem que é o especialista? Eu não elegi nenhum especialista. Quer dizer, ao invés de você investigar o que é verdadeiro, usar a tua razão, analisar a ciência, ver como que são as pesquisas e você investigar isso, não. Tem um ministério próprio. Parece lá a obra do George Orwell, que é o Ministério da Verdade, que dizia que 2 e 2 são 5, você tem que aceitar. Quem conhece George Orwell, escreveu 1984, que é um clássico aí da literatura ocidental, e ele traz a ideia de um Estado totalitário, coletivista, onde até a verdade é definida por um órgão do governo. O governo não determina o que é verdade, o que é moral, o que é a natureza humana. Isso aí não está na mão dele. E aí isso traz algumas implicações para nós, meus irmãos. Primeira delas, até porque envolve o nosso dinheiro, né? Você paga imposto e muitas vezes o seu dinheiro é usado para investir ou para promover projetos, para promover coisas que ferem completamente princípios da palavra de Deus. A gente não pode abraçar o discurso, por exemplo, do aborto. O aborto é legal. Se o casal não se preparou, não está pronta, essa discussão não cabe. O cristão entrar nessa discussão, achar que, beleza, cada caso é um caso. Não, gente, isso aqui é banalização da vida. A gente consentir com o discurso do aborto é uma negação da própria fé cristã. É o Deus da vida e a gente está incentivando a morte de crianças no ventre. Porque o sujeito usa uma série de argumentações que ali é um amontoado de célula, não é vida ainda. Então é o quê? Ainda mais se você for cristão, que a gente tem exemplos mais impactantes da palavra. Por exemplo, quando Maria entra e a criança no ventre de Isabel se agita e ela é tomada do Espírito e diz, quem sou eu para receber a mãe do meu Salvador? Além da gente ter argumentações científicas, você tem a palavra de Deus que é a tua orientadora. Não cabe para nós esse assunto. E mais do que falar contra, a gente tem que se levantar muitas vezes. Porque o teu dinheiro às vezes vai para incentivar esse tipo de agenda, usando impostos. Ou dizer quem que vale, o judeu ou não vale. No nosso contexto, se você olhar o judeu, o cristão, atualmente, principalmente por essa elite que controla boa parte do mundo, pode ver que é banalizado. Estava vendo esses dias um vídeo do cara usando, não sei se era o Google Maps, se era o Waze, e aí ele coloca, faça uma piada sobre cristão. Aí a voz lá faz uma piada. Faça uma piada sobre muçulmano. Aí fala assim, não é legal fazer piada sobre religião. Ué, mas... Você acabou de fazer, né? Dificilmente você vê a ONU falar das mortes de cristãos na Nigéria. Dificilmente fala. E morreram mais de 100 mil nos últimos anos. É um silêncio assustador na mídia sobre essas mortes. A gente fica sabendo pelas agências missionárias. Portas Abertas, principalmente, que trabalham em áreas de perseguição religiosa, você fica sabendo por lá. Silêncio. Nada se fala. Como aconteceu, em alguns lugares acontece, negros no passado. Nos Estados Unidos há poucas décadas atrás. Graças a Deus levantou pessoas como Rosa Parks, como Martin Luther King, que liderou todo o processo para acabar com aquele absurdo da segregação racial. Claro que o discurso dele era diferente do de hoje. Ele falava que a cor não importava, ele falava que o que importa é o conteúdo do caráter.
Lembra do discurso? Pesquisa depois no YouTube o discurso I Have a Dream, eu tenho um sonho. E uma das falas do discurso é: eu tenho um sonho que um dia meus filhos vão ser julgados não pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. O que ele está dizendo? A cor não importa. O que importa é o caráter dele. Se ele for um criminoso, tem que ser punido. Se ele for uma pessoa de bem, tem que ser tratado com honra, devidamente. Os discursos hoje, infelizmente, não trazem essa ideia que o Luther King apresentava. Foi um homem que deu a vida, literalmente, por isso. Porque no meio da sua batalha, ele acaba sendo alvejado por um tiro na sacada do hotel. É até curioso, né? Porque assim, no caso do Luther King, eu gosto bastante dele, li muitas coisas sobre Martin Luther King. O discurso final dele é surpreendente. Ele fala: talvez eu não veja essa sociedade. Talvez eu não veja o fim da segregação racial, mas Deus me permitiu subir no alto da montanha e contemplar a terra prometida. Aí ele termina gritando: os meus olhos viram a glória do rei. E no dia seguinte o cara é morto, ou alguns dias depois, não me lembro certo quando. O último discurso dele é esse. O cara convicto de que ele plantou a semente e Deus ia trazer crescimento para aquilo. Mas foi um período de banalização. Como hoje, meus irmãos, você vê uma agressão às vezes por um discurso contrário, às vezes à agenda dos jornais, à agenda política. Não teve uma morte tempos atrás de um sujeito que era conservador, foi alvejado nos Estados Unidos? Tem uma intolerância. Então a gente não pode dar ao Estado dizer esse aqui vale menos do que aquele, esse vale mais do que esse. Não cabe ao Estado ressignificar. Quando ele exige isso, a nossa resposta é desobediência. Então, só para finalizar agora, olhando para a tradição da igreja, tradição cristã, patrística, Agostinho, depois na baixa Idade Média com Tomás de Aquino, período do Renascimento, e com os reformados, quando César ultrapassa os seus limites, quando que a gente resiste? Então, para finalizar, a tradição começa nunca por uma revolta, por uma resistência. Primeira ordem é obediência. Quando o Estado está cumprindo a função dele, você obedece. Se o Estado está punindo o malfeitor, você obedece. Se o Estado está fazendo o papel dele, é legítimo. A nossa resposta é obediência. Agora, ele ultrapassou. Primeira resposta cristã, ela é o protesto e a denúncia. O Estado começa a ressignificar coisa, o Estado começa a exigir coisas que vão além da função dele, ele começa a interferir na educação, na família, na economia. A primeira resposta nossa é protesto e resistência. Denúncia, perdão. Denúncia profética. Sabe João Batista? Não é lícito possuir a mulher do teu irmão, falou para Herodes, e também denunciou uma série de coisas que ele tinha feito, e por causa disso acabou com a cabeça numa bandeja. Mas essa denúncia profética é papel da igreja. É aí que cabe a frase de João Calvino, que a igreja tem que ser a consciência do Estado. Quando o Estado sai da esfera dele, a igreja fala: opa, você está entrando numa área que não lhe é devida. A igreja denuncia, a igreja protesta. John Stott fala assim: às vezes uma sociedade ela se degrada por causa da falta de uma denúncia, de um protesto cristão. Os cristãos têm que se levantar para protestar, reclamar do Estado, da interferência do Estado, que nos enche de imposto por causa disso, de burocracia por causa disso, porque a gente vai delegando para ele. Esse paternalismo que é uma cultura, posso chamar de maldita, no Brasil e na América Latina, onde a gente nunca consegue caminhar com as próprias pernas, o cidadão quer sempre entregar para o Estado, e aí o imposto vai ficar caro mesmo, porque ele quer cuidar da educação, ele quer cuidar de ciência, ele quer cuidar de tudo. E aí o tributo fica caro. Provérbios 29. Se um governante é justo, a nação é abençoada. Mas se ele cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça, o texto fala, na linguagem de hoje. Então, protesto, denúncia. Quando há injustiça, a gente denuncia, a gente protesta, a gente recorre a algumas instituições para buscar corrigir as coisas pelas vias legais. Então não estou chamando de... Não é anarquia não, tá? Vão sair... Não. Por vias legais. A gente faz protesto por vias legais. Outra possibilidade. Então a primeira, obediência se ele está cumprindo. Segunda, protesto, denúncia. Terceira, desobediência civil.
Quando o Estado ordena o que Deus proíbe, proíbe o que Deus ordena, a gente tem que obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Aí a gente, literalmente, não vou acatar isso, não vou fazer isso. Eu não vou dedicar o meu suor, meu tempo para ser colocado nesse tipo de projeto. Eu não vou acatar isso, não vamos fazer. Se é proibido de cultuar, problema, vou cultuar. Se é proibido de ensinar isso para o seu filho, problema, vou ensinar. Eu obedeço a Deus antes. Se o Estado falar, você não pode mais ensinar seu filho a dizer isso ou aquilo, isso fere a consciência, fere não sei que grupo, não importa. Eu ensino o que a Bíblia prescreve, eu desobedeço o Estado. Vamos pôr numa situação um pouco mais agravante. Se o Estado, além de começar a proibir o que Deus manda e começar a dizer o que Deus proíbe, e a coisa começa a se tornar tirânica, o risco de um governo mais tirânico, a nossa resposta é resistência procurando magistrados inferiores. Então não vai prescrever uma anarquia, a gente procura autoridades menores. Hipoteticamente, o governo federal vira tirano. A nossa resposta é procurar auxílio, talvez no governo do Estado, em deputados. E essas autoridades menores, isso foi formulado com muito critério por Calvino e por outros reformadores, Teodoro Beza, que é essa ideia de magistrados inferiores para não virar aquele caos, obviamente. E aí esses magistrados inferiores que vão ordenar, porque eles vão confrontar o outro poder, tem que ter esse confronto dos poderes, até essa distribuição de poderes é boa por conta disso. Uma vez que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então é necessário ter esferas de poder. Então o executivo está sendo tirânico, a gente corre para o legislativo, para o judiciário. Você imagina os três macumunados. Aí a gente tem que recorrer a outras autoridades. A gente recorre a essas daí e elas vão, digamos assim, orientar o povo, convocar o povo para um protesto, para algo maior, tentar fazer algo, para derrubar o governo tirânico. Agora, e num caso bem estrondoso mesmo? Um caso nazista, por exemplo. Um governo totalitário que sai matando pessoas, sai fazendo completamente aquilo que é avesso, algo perverso. E aí, meus irmãos, a gente encontra, claro que é um caso extremo, uma tirania grave, sistemática, destrói os meios legais, não tem como recorrer a um governo inferior, porque já destruiu tudo isso. Ah, a Constituição, o cara já não olha a Constituição faz tempo. Nesses casos extremos, igual a gente sabe da Alemanha nazista, a gente tem alguns cristãos que vão trazer umas reflexões, que é o caso de Dietrich Bonhoeffer, que morreu, inclusive, lá na Alemanha. Ele era alemão, ele começou a tirar judeus do país, e ele participou, inclusive, de uma operação, ele sabia de uma operação que estava tentando matar o Hitler. Eu falei, meu Deus, mas é cristão. Só que a ideia que ele apresenta é a seguinte, eu não estou querendo tirar a vida dele por ódio, eu estou querendo salvar judeus. Então, se eu vejo um bêbado num caminhão atropelando pessoas e eu tenho uma arma na mão, eu vou parar esse bêbado para salvar essas vidas que estão sobre a direção como alvo dele. Por isso que no Novo Testamento você tem duas palavras gregas para matar. Não matarás, não cometerás assassinato, porque existe não aquela premeditada, movida por ódio, por ressentimento, por amargura, mas aquela para você preservar a tua família, por exemplo. Porque eu falei aqui que a autodefesa é legitimada pela Bíblia. O sujeito invadir sua casa, você como homem, tem o papel de defender a sua casa. Então existe parâmetro muito na Bíblia para isso. Então é num caso de extrema agressividade e perversão de um governo, onde não tem como recorrer mais a magistrados. Alguns cristãos vão, como o próprio Bonhoeffer, vão trazer essa ideia. Diante de um mal maior, existem talvez formas mais radicais de resistência. Mas isso é bem cuidadoso, tá, gente? A Bíblia não propõe anarquismo, caos, não tem ação Nepal, não tem esse negócio que a gente viu aí alguns meses, por mais que a gente tá tirando um governo, mas as ações não são movidas por ódio. Tem que ser muito criteriosa e a gente tem que
alguns como Bonhoeffer que vão trabalhar essa questão para derrubar tiranos do poder. Seria o caso, por exemplo, de uma guerra. Uma nação invade o Brasil para salvar a sua casa, sua família, sua pátria. É legítimo para o cristão participar disso, porque ele está defendendo a sua pátria e a sua família. Ele não está lutando por causa de dinheiro, porque não. Para preservar a nossa pátria, a nossa família, a gente pode. Então, num caso desse que o governo se tornou tirano, está escravizando o país, nesse caso hipotético, radical, exige medidas mais extremas. Então, meus irmãos, Jesus está falando, não entrega tudo a César. Eu dei legitimidade para o Estado. César tem uma autoridade legítima, desde que ele cumpra a sua função de promover justiça. Ele tem que punir o malfeitor. Não pode ter um estado de impunidade. Então não entrega adoração a César, não entrega a sua consciência para César. E não entregue para César a definição última do que é verdadeiro, do que é bom, do que é belo. Se ele ultrapassar esses limites, primeira coisa, a gente responde quando houver injustiça denunciando e protestando. Se agravar mais, a gente desobedece para ser fiel a Deus. Não obedece ordens de César. Ou a gente resiste de maneira institucional, que está se tornando tirano, a gente procura magistrados. Mas a gente lembrar que tem situações extremas que talvez vão necessitar de medidas extremas. Amém? Esse papel, esse assunto do Estado, geralmente ele é mais controverso. Porque, infelizmente, a gente não se baseia na Escritura, irmãos. Infelizmente, às vezes a gente pensa áreas da vida, e essa é uma das principais, desassociado da revelação bíblica e da tradição cristã. Eu falo porque eu mesmo fiz isso muito tempo na minha vida. Muito tempo lá atrás eu flertei com ideologia e me aproximava de irmãos da igreja que eram da mesma ideologia, a mesma visão. Eu tinha uma visão de um Estado inchado, maior, muitos anos. Até promovi congresso cristão que falava disso. Por quê? Porque na minha cabeça não mistura. Sabe aquele papo política e religião? Eu abracei isso como verdade na minha vida um tempo. Até que a tradição cristã me salvou, em especial a reformada. Quando Kuyper, que é o que eu estou usando aqui para falar das soberanias, disse, não há um centímetro da existência que Cristo não proclame. É meu. Eu estava vendo uma área da vida sem a lente cristã, dizendo, mas aqui é o que tem, a gente tem que usar o que acha que é melhor. Não, a gente tem que usar aquilo que está mais alinhado à Bíblia. A gente toma decisões mais próximas, talvez vai ser ruim também, mas mais próximo. E eu pretendo falar um pouquinho sobre isso na próxima semana, porque existem posições, praticamente todas que a gente tem, contrariam em algum ponto, mas existem algumas que são completamente antagônicas à visão cristã, e eu gostaria de falar sobre isso e a última sobre o Estado no próximo domingo. Amém? Fechar os nossos olhos, ter uma palavra de oração.